Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui no Sala o Pregador Bruno Pacheco do canal Pregador Bruno Pacheco Oficial. Em nome do Senhor Jesus, vim aos irmãos para fazer mais um vídeo mais um comentário acerca de assuntos cristãos e também assuntos relacionados à palavra de Deus. E hoje neste vídeo nós veremos acerca de um assunto que tenha causado uma certa confusão em meio à igreja pela magnitude desse assunto. Haja vista que este assunto ele tem causado muita confusão e reticência acerca de algumas coisas, acerca de algumas determinadas passagens bíblicas que são interpretadas de forma errada, de forma errônea, de forma totalmente distorcida. Estou falando de nada mais, nada menos do que o cair pelo poder do Espírito Santo. E é um assunto que ele causa um tanto quanto de estranhamento para a Igreja de Cristo e para os nossos dias. Textos são muito mal interpretados, são muito mal discutidos e muito mal falados acerca desse assunto que causa polêmica na Igreja de Cristo em nossos dias. Vamos ver um vídeo, eu vou te mostrar um vídeo aqui que mostra muito bem essa realidade de cair pelo poder de Deus. Eu vou te mostrar aqui o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós olharemos e comentaremos sobre determinado assunto. Vem comigo, acompanhe o vídeo porque eu quero te mostrar sobre o assunto que nós iremos falar hoje. Vem comigo. You may not understand this. I don't either. I don't either. But when the Lord talks to me, I obey Him. It's just that simple. There's nothing more to it. Are you ready, guys? Fire! Take it! Whoa, 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 whoa! Pick him up! Here, brother! Yeah! Take it! Take it! Take it! Take it! Take the anointing! Marakate pialbakanti mante remo. Take the fresh breath of the Spirit. Joe, what's going on? Cancer, Pastor! Cancer! All the pain is gone in his chest! We break it in the name of the Lord. Pick him up.
13 years. Whoa. Bring him up. She was in the choir. She was in the choir. Her glasses fell off. She could see. See what? See what? She's in the choir. Her glasses fell off. And now her eyes. What is the lamb? Cancer, Pastor. Cancer. Cancer. All the pain is gone. God, the anointing. Holy, holy. What's going on there? Cancer, cancer. All the pain is gone. God, the anointing. You are. Pick him up. Whoa, 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 whoa. Whoa. Whoa, 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 whoa. You are holy. Give up. Take him down. My God. Are you ready, guys? Fire. Take it. What happened there? Both knees and her spine with ruptured disc. Come here, come here, come here, come here. Come here. Whoa. Pick him up. Here, brother. Yeah. What happened there? She's an athlete, had rheumatoid. Yeah, rheumatoid arthritis. Her feet, they're twins. God healed them tonight. Whoa. In the glass. Infection, collapse, pain, severe lower back. What happened? Tumor disappeared. Alba copa hepala. Go. Stroke, 3 days ago, a stroke. All the pain and paralysis is gone. Alba copa hepala. Whoa. 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 What's going on there? She had a stomach condition, all healed tonight, and her husband had problems with his feet, all pain gone. For the Lord God Lift your hands to heaven, saints. Come on.
Get it. Quick, 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 quick. Get down there. Get down there. Take it! Take it! Take it! Take it! Join hands quick. Join hands, I said, quick. Take the anointing! Marakate pialba kanti mante remo. Come here, girls. All three of them. Holy, holy. Holy, holy. Worthy, worthy, worthy. Join hands right here, quick. Softly now, softly now. My God. Take the fresh breath of the Spirit. You may not understand this. I don't either. I don't either. But when the Lord talks to me, I obey Him. It's just that simple. There's nothing more to it. Lift your hands and drink it in. Então aí nós vemos uma clara manifestação do cair pelo poder do Espírito. Nessa cruzada, Benny Hinn estava em Atlanta, na Geórgia, e o Espírito Santo o levou a ministrar, e quando ele começou a ministrar e a passar o seu casaco, as pessoas, elas começaram a cair, mas claro que nós temos que ver isto com base na palavra de Deus. Nós temos que ver isto fundado na palavra de Deus. E se eu não venho me enganar, em 1 Crônicas, capítulo 5, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, onde a palavra de Deus, ela diz que, deixa eu entrar aqui, para que nós possamos entender melhor o que nos fala e o que nos diz a palavra de Deus acerca de tal fenômeno. Deixa eu recarregar a página aqui da internet, em nome de Jesus, para recarregar. Deixa eu recarregar a página da internet aqui para que nós possamos entender melhor aquilo que a Bíblia nos declara acerca de tal fenômeno, acerca do cair pelo poder do Espírito. Eu estou com a internet um pouco lenta e com o notebook um pouco lento também, por isso demora um pouco, mas vamos lá, vamos
Então, entender o que a Bíblia nos declara sobre tal fenômeno. 2 Crônicas, aleluia, segundo livro, Crônicas, deixa eu colocar aqui, em nome de Jesus, para que nós possamos entender aquilo que a Bíblia nos fala sobre tal fenômeno. Vamos colocar aqui mais para o lado, mais para frente, para que eu possa digitar melhor o texto. 2 Crônicas 5:14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então aqui nós entendemos nesse texto que a Bíblia nos declara, que a Bíblia nos diz sobre a manifestação da glória de Deus, sobre a manifestação por completo da sua glória, sobre um alto nível de manifestação. E a Bíblia nos declara que os sacerdotes, eles não podiam permanecer em pé, visto que a glória no templo do Senhor era muito grande. E eu acredito, baseado nesse texto, que Deus possa se manifestar assim até os dias de hoje. Eu não vejo por que Deus não possa manifestar a sua glória desta maneira. Tanto que, repito, como falei no vídeo anterior, e se você quiser, o vídeo está aqui no canal do YouTube. É só você entrar aí no canal do YouTube e ver. Você colocar lá na aba de pesquisa a transferência de unção e o cair no Espírito, que você vai ver o que eu falei e o que eu mostrei nesse vídeo. Confere lá aqui no canal do YouTube. Mas voltando ao assunto, como eu dizia, nós podemos ver, como eu dizia, eu não vejo por que não possa acontecer esse tipo de manifestação na igreja. Haja visto que nós vemos a glória do Senhor agindo em grandes milagres, a glória do Senhor agindo em grandes prodígios e eventos. Haja visto que nós vemos a glória do Senhor de várias maneiras. Mas há pessoas que não acreditam no cair pelo poder do Espírito. Há pessoas que não creem no cair pelo poder do Espírito, e é o que eu vou mostrar nesse vídeo a seguir que nós veremos. Há pessoas que não creem no cair pelo poder do Espírito. Eu vou mostrar 2 vídeos a seguir. Eu vou mostrar 2 vídeos após o meu comentário. Há pessoas que não creem, como a opinião de há pessoas que não creem no cair pelo poder do Espírito. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo agora. Vem comigo porque eu quero te mostrar aqui no vídeo agora o que este pastor nos declara sobre tal movimento do cair pelo poder do Espírito. Vem comigo que eu vou te mostrar o que este pastor nos declara. Aqui. Professor Leandro Quadros, nós já começamos o programa hoje, um assunto intrigante. Você em alguns programas que já falou com respeito ao cair no Espírito, inclusive você tem um post no nosso blog, no Na Mira da Verdade, que depois eu vou mostrar aqui para o nosso telespectador, depois da sua
da sua resposta com relação a esse texto de 1 Reis 8, 10 e 11, que dá a entender de que realmente o Espírito derruba o ser humano, derruba a pessoa. Porque ali no templo houve isso. Baixou uma nuvem do Espírito Santo e os homens que estavam ali dentro, os sacerdotes, não puderam ficar em pé, professor. É isso mesmo? O Espírito Santo, então, pode derrubar a pessoa quando ele é manifestado, é isso? Pois olha, amigo Tito, realmente e infelizmente muitos cristãos procuram a justificativa para a prática antibíblica de uma pessoa cair no Espírito. O que é o cair no Espírito para o telespectador e ouvinte que talvez não tenha ouvido essa expressão? O cair no Espírito, de acordo com muitos irmãos, é cair sob a influência do Espírito Santo. Então muitas pessoas creem que quando o Espírito Santo se manifesta numa pessoa, essa pessoa, por estar sob o poder do Espírito Santo, ela acaba caindo ao chão. Entretanto, a manifestação física de pessoas que recebiam o Espírito Santo na Bíblia não tem nada a ver com o cair no Espírito como é ensinado em muitas igrejas cristãs na atualidade. Não estou questionando de forma alguma a sinceridade, a humildade e o amor que essas pessoas têm por Jesus. Não é isso. Mas precisamos deixar muito claro e definido, de acordo com a Bíblia, que este cair no Espírito não vem do Espírito Santo. Primeiramente, ao lermos 1 Reis 8, não se vê nada aqui em cair no Espírito. O que você vê no versículos 10 e 11 é que quando a glória de Deus se manifestou no templo, os sacerdotes não conseguiram ficar ali, porque a glória de Deus encheu o templo e eles não conseguiam, como pecadores, realizar os seus serviços diante da glória de Deus. Por exemplo, em Daniel capítulo 10, percebemos que o profeta Daniel, quando teve uma visão, ele se prostrou aos pés daquele ser que lhe falava. Entretanto, esse prostrar-se aos pés ou cair por causa da glória dele manifesta, não tem nada a ver com o cair no Espírito de hoje, no qual as pessoas se estrebucham no chão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você cair diante da presença de um Deus glorioso, ficar ali prostrado em sinal de reverência e manter a sua consciência. Outra coisa é uma pessoa que diz que cai no Espírito, mas estrebucha no chão, outros até espumam pela boca e perdem a consciência. De que maneira? O Espírito Santo, quando age em alguém, ele não tira a consciência do indivíduo, porque a base do trono de Deus é o livre-arbítrio. Eu vou lhe mostrar alguns textos bíblicos para você perceber que essa questão de cair no Espírito, na verdade, vem de um outro Espírito e não do Espírito Santo. Vamos analisar aqui alguns textos rapidamente. O primeiro deles é Marcos 9, 17. Vamos fazer um contraste aqui. Primeiro vamos ler uns textos que mostram da influência do Espírito Santo na vida de uma pessoa e um texto que mostra como que uma pessoa reage quando não é o Espírito Santo que está na vida dela. Eu vou ler primeiramente, antes de ler Marcos 9, eu vou ler para você Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. O que acontece quando o Espírito Santo toma posse de uma pessoa? Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Entre as qualidades que um cristão desenvolve por possuir o Espírito Santo, se encontra a mansidão e o domínio próprio. Esse chamado cair no Espírito, como se vê hoje, em que o indivíduo levanta a mão, coloca a mão sobre a cabeça do indivíduo ou sopra sobre a pessoa e ela cai, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo produz mansidão e domínio próprio. Outro texto que é muito claro é o de Efésios capítulo 4. Aqui em Efésios 4, 30 e 31, é mencionado algumas práticas que entristecem o Espírito Santo. E olha uma dessas práticas. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem.
Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Evitem toda gritaria, insultos e maldades. Entre as coisas que entristecem o Espírito Santo está a gritaria. Então pode ter certeza, por mais sincero que seja um cristão, não é o Espírito Santo quem produz no indivíduo um sentimento de gritaria, de alvoroço e de bagunça num culto. Até porque, ao lermos 1 Coríntios 14, aprendemos como que deve ser um culto que é direcionado a Deus. Em 1 Coríntios 14, 33 é dito o seguinte: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Pare para analisar comigo, seja sincero. Nestes cultos barulhentos onde as pessoas supostamente caem pelo poder do Espírito Santo, você consegue perceber este princípio aqui de ordem e de paz? Claro que não. Olha agora 1 Coríntios 14, 40. Entretanto, façam questão de que tudo seja feito com decência e ordem. Ou seja, características do culto a Deus, influenciado pelo Espírito Santo: decência, ordem e paz. Sendo que, biblicamente, este cair no Espírito, como é ensinado na atualidade, nada tem a ver com a influência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz paz, mansidão e domínio próprio, quem faz uma pessoa cair? Eu sei que muitos telespectadores e ouvintes não gostarão dessa resposta, mas este programa é comprometido com a Bíblia e eu vou lhe dar a resposta da Bíblia, goste você ou não, mas eu tenho que lhe advertir para o seu próprio bem. Assim como um dia, ao você me advertir para o meu próprio bem, eu vou aceitar com muito carinho. Olha o que diz Marcos 9,17 sobre o ser que faz as pessoas caírem no chão e estrebucharem ou babarem pela boca e tudo mais, né? Marcos 9,17 em diante. Vamos deixar que a Bíblia nos responda isso. Um dos homens no meio da multidão tomou a palavra e disse: Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pode falar porque está com um espírito que o impede de falar. E sempre que o espírito toma conta dele, atira-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Olha, a minha Bíblia é muito clara em dizer que o espírito que faz uma pessoa cair no chão e que ela estrebucha ou espuma pela boca é o espírito do demônio. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus de paz, de ordem, não é um Deus de confusão. E por isso, qualquer manifestação que não envolva essas características bíblicas da presença do Espírito Santo na vida e que mostre uma pessoa sendo jogada no chão, estrebuchando no chão, ou babando, ou gritando, seja o que for, pode ter certeza, é o demônio fazendo aquilo para enganar e iludir aquela querida pessoa que está sendo usada. É claro que a pessoa sente um êxtase, mas cuidado, não avalie a sua fé, não avalie um acontecimento pelo êxtase que ele lhe produz. Avalie um acontecimento à luz da Bíblia. Porque de acordo com Jeremias 17:9, o nosso coração é muito enganoso. Você pode até se sentir bem num êxtase, mas se este êxtase não é provocado pelo Espírito Santo de acordo com a Bíblia, cuidado. Creia mais na revelação escrita do que nos seus próprios sentimentos. E, portanto, não existe o tal de cair no Espírito como é apresentado atualmente. Quem joga as pessoas no chão é o demônio. Deus só quer erguer, levantar as pessoas para a vida. Bom, nós vimos aí nesse vídeo o professor, eu acredito que ele seja presbiteriano. Nós vimos aí nesse vídeo o professor Leandro Quadros falando
que não existe a história do cair pelo poder do Espírito. Ele falou no seu comentário que não existe a história do cair pelo poder de Deus. E eu quero refutar aqui os textos que ele falou, os textos aos quais ele usou. Eu quero refutar aqui no livro de 1 Reis, se não me enganar. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Capítulo de 1 Reis. Vamos voltar um pouco o vídeo, porque eu me perdi no capítulo. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu voltar um pouco o vídeo aqui só para pegar o capítulo. Professor Leandro Quadros, nós já começamos o programa hoje com um assunto intrigante. Você em alguns programas que já falou com respeito ao cair no espírito, inclusive você tem um post no nosso blog, no Na Mira da Verdade, que depois eu vou mostrar aqui para o nosso telespectador, depois da sua resposta, com relação a esse texto de 1 Reis 8, 10 e 11, que dá a entender. 1 Reis 8, 10 e 11. Vamos ver o que diz o texto bíblico acerca do cair pelo poder de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Vamos ver o que diz o texto bíblico acerca de tal prática. Vamos ver aqui. Vamos ver. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Que diz assim: excedeu que saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória enchera a casa do Senhor. Então, nós podemos entender aqui pela Bíblia, nos dois textos que eu li, 1 Crônicas, perdão, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, e 1 Reis 8, 10 e 11, falam sobre o cair pelo poder da glória de Deus. E um dos frutos do Espírito é a glória, a sua santidade, a sua beleza. Frutos do Espírito não, frutos do Espírito não, atributos. Um dos atributos do Espírito é a glória, a sua beleza, a sua plenitude. Nós podemos entender que o Espírito Santo ele é glorioso, ele é um ser glorioso. Mas o que eu quero falar não é isso em si. O que eu quero falar é que o professor Leandro Quadros falou que não existe essa história do cair pelo poder do Espírito, que isto é influência de demônios, que isto é influência de espíritos malignos. E ele usou o texto de Marcos, capítulo 9, versículo 17. Vem aqui comigo, vamos ver o que diz o texto de Marcos, capítulo 9, versículo 17. Vamos ver o que diz esse texto de Marcos, capítulo 9,
e o versículo de número 17, vamos ver. Deixa eu voltar aqui a Bíblia. Vamos ver. Marcos 9. Vamos procurar aqui texto bíblico. Marcos 9:17. E um da multidão respondendo: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. Vamos ver ainda mais o que diz a palavra de Deus. Vamos ver o 18. Marcos 9:18, vamos ver. Vamos ver o que diz Marcos 9, versículo 18. Este, onde quer que o apanhe, despedaçam e ele espuma pela boca, e range os dentes, e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não podiam. Então, o professor Leandro Quadros usou esse texto para dizer que uma pessoa que cai na influência do Espírito Santo, ele usou esse texto para dizer que não é o Espírito Santo, e que na verdade a pessoa está endemoniada. Mas eu discordo dessa posição. Eu discordo desta parte do comentário do professor Leandro Quadros, porque nós vemos pessoas que caem no Espírito Santo e elas não estão endemoniadas. Nós vemos pessoas que caem no poder do Espírito Santo e elas não estão endemoniadas. Mas ele usou o texto de Isaías 9:17. Ele usou o texto de Isaías 17:9, perdão. Ele usou o texto de Isaías 17:9. Vamos ver o que diz o texto de Isaías 17:9. Isaías 17:9. Vamos ver o que diz a Bíblia. A palavra de Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Isaías 17:9. Jeremias 17:9. Vamos ver o que diz o texto de Jeremias 17, versículo 9. Aleluia. Jeremias 17:9, que nos diz assim a palavra do Senhor: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí eu faço para você uma pergunta. O professor Leandro Quadros falou que isso é engano, que o cair pelo poder do Espírito não existe. E ele usou esse texto, o texto de Jeremias 9:17, para embasar o seu comentário.
Uma pessoa que cai no Espírito Santo, claro que essas são manifestações estereótipas, são manifestações exteriores, e isso eu falei no primeiro vídeo, isso eu falei no vídeo que está aqui no canal do YouTube, se você quiser você pode conferir como falei antes. E essas são manifestações estereótipas, essas são manifestações de fora. E sim, pode haver enganação, sim, pode haver engano, tanto que a palavra diz, vamos ler o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 15. Vamos ler 2 textos para apresentar isso tudo que eu estou falando, para ir adiante. Mateus capítulo 24, versículo de número 15. Mateus capítulo 24, versículo de número 15. Aleluia. Mateus 24, 15. Que diz acho que é Mateus 24, 5. Perdão. Mateus 24, 5. Perdão, eu errei o texto, mas faz parte. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 5. Perdão. O homem erra, né? O homem é falho, mas Deus não. Que diz assim a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora vamos ver o que diz mais um texto bíblico. 1 João capítulo 4. Vamos ver o que diz 1 João capítulo 4. Vamos ver o que a palavra de Deus nos relata, nos fala. Aqui é toda a palavra, aqui não tem nenhuma heresia, aqui é tudo infundado e embasado na palavra de Deus. Os comentários que procuro falar são todos baseados e embasados na palavra de Deus. Vamos ler o texto de 1 João capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Vamos fazer o comentário acerca do texto, que diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo. Lemos até o versículo 4, em nome de Jesus. E eu quero comentar mais 2 textos com você, somente para finalizar o meu comentário. Vamos comentar o texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Se eu não me enganar, é 1 Timóteo, capítulo 4, que diz sobre os espíritos enganadores. Vamos ler o texto de 1 Timóteo. Vamos ver este texto, ao qual a Bíblia nos menciona e a Bíblia nos declara sobre
os espíritos enganadores. Vamos ver o texto. 1 Timóteo, deixa eu achar o texto aqui, em nome de Jesus, para que nós possamos entender melhor aquilo que a Bíblia nos declara e nos diz sobre tal assunto. Deixa eu sublinhar aqui. Vamos colocar aqui este texto no livro de 1 Timóteo, para que nós possamos entender aquilo que a Bíblia nos declara e nos diz acerca de tal assunto. 1 Timóteo capítulo 4, que diz assim o versículo 1: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a vossa própria consciência. Lemos o versículo 1 e o versículo 2. Agora vamos ver um último texto antes de eu fazer o comentário. Vamos ver mais dois textos, perdão. Vamos ver mais dois textos antes de eu fazer o comentário e mostrar os próximos vídeos. Vamos ver o texto de Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 21. Vamos ver o que a palavra ela própria nos declara. Vamos ver o texto. Mateus 7, capítulo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 21. E diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Toda árvore boa produz bons frutos, mas toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos comentar mais um texto bíblico do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, texto de Gálatas, texto muito conhecido pelos cristãos e pela igreja. Vamos ver aqui na Bíblia, vamos ver aqui os textos bíblicos que mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão e temperança. Baseado nesses textos bíblicos, eu quero falar aqui uma coisa, e agora eu vou falar por que eu discordo do texto de Leandro Quadros que ele usou. Eu vou falar por que eu discordo da interpretação que ele fez de Marcos 9,17. Por que eu discordo? Porque nem toda a pessoa que cai, ela está sob a influência de um espírito possessivo, de um espírito maligno. Isso é mentira. Nem toda pessoa que cai está sob a influência de um espírito maligno. Porque eu já vi pessoas caírem pelo poder do espírito e serem curadas. Então essa história de que pode sim uma pessoa cair endemoniada, se babar, se bater. Tanto que eu já vi casos de Pombagira e de Exus, que pessoas possuídas por Pombagiras, por Exus, que caíram no chão, e a manifestação do demônio, do cramunhão que estava no corpo daquela pessoa foi se babar, se bater, mas não que uma pessoa cheia do Espírito Santo venha cair possuída por um espírito maligno. Isso há uma linha muito tênue entre falar que uma pessoa cai por um espírito maligno e falar que uma pessoa cai pelo Espírito de Deus. Porque uma pessoa pode cair pelo Espírito de Deus e se levantar curado, se levantar renovado. Então eu não posso pegar um texto e isolar e dizer que uma pessoa cai por influência de espírito maligno. Porque quando a glória de Deus vem, o corpo de uma pessoa não se aguenta e automaticamente ela cai. Automaticamente ela cai. Então pegar um texto da Bíblia e descaracterizar uma coisa que tenha acontecido na igreja, isso é grave. Isso é grave, descaracterizar aquilo que de fato tem acontecido na igreja, o que é, no meu ver, a manifestação da glória de Deus, porque o cair pelo poder do Espírito é a manifestação da glória de Deus. Isso é absurdo. Pegar um texto e descaracterizar algo que é um mover de Deus. Claro que há mover de espíritos enganosos, espíritos malignos, porque a palavra diz que pelos frutos nós conheceremos. A palavra própria diz que no capítulo de João, capítulo 4, 1 João capítulo 4, se nós lemos que não é para nós crermos em todo o espírito, porque há espíritos enganosos, há demônios que se disfarçam do Espírito Santo, de fato há, mas nós não podemos generalizar, nós não podemos achar que o cair pelo Espírito, que o cair no poder do Espírito seja agir de Satanás, porque há pessoas que caem no Espírito e se levantam renovadas, sem estar endemoniadas. Sem estar endemoniadas, a pessoa cai sem estar endemoniada. Mas de fato há na igreja um espírito mentiroso, um espírito enganoso. Mas isso não significa que eu vá pegar um texto e dizer que isso é coisa do demônio. Que, com todo respeito, o que o professor Leandro Quadros fez foi algo sem sentido. Pegar um texto e dizer que o agir do Espírito Santo, o cair pelo Espírito Santo seja do demônio, foi uma coisa sem sentido. Eu não estou dizendo que não há enganação. Há, de fato, enganação. Só que nós temos que ver o que é engano e o que é do Espírito. Nós temos que entender o que é engano e o que é do Espírito. Claro que o coração de uma pessoa, ele pode ser enganoso, ele é, como diz a palavra, mas eu acredito que haja o cair pelo Espírito Santo, cair pelo poder de Deus, sem dúvida. Mas há pessoas que discordam, como veremos no próximo vídeo, e há pessoas que
concordam também, mas não exercem. Há pessoas que concordam, mas não exercem a posição, não praticam essa forma de manifestação, como veremos no próximo vídeo aqui. Vem comigo que eu quero te mostrar aquilo que veremos no próximo vídeo. Aqui. Esse negócio de cair no espírito é um fenômeno que nem sempre é do espírito, e o que eu tenho visto majoritariamente é uma série de abusos e uma certa histeria em massa que se instaura em torno desta ideia de cair no espírito. Biblicamente, nós sabemos que quando certas pessoas tiveram um encontro com a glória de Deus, né, haja vista Isaías, depois João, no livro de Apocalipse, que eles caíram como homens mortos na presença de Deus. O impacto da glória, da presença de Deus deixou eles tão atônitos que eles simplesmente desmaiaram ou caíram, né? Ou ficaram assim, estarrecidos ao ponto de cair. Eu já vi pessoas legitimamente orar uma pela outra e essa pessoa, digamos, dormir. Ela entrou num estado de êxtase ou de relaxamento profundo e Deus ministrou naquele contexto. E, ao meu ver, foi legítimo. Eu já fui para alguns encontros onde esse fenômeno era esperado. Era mais ou menos assim, você vai para frente, você vai cair. Tinha gente lá na frente, assim, com os paninhos para cobrir as pernas das senhoras que caíssem, e gente que estava lá para segurar, né, quem caísse, para não bater a cabeça no chão e tal. E eu nunca caí, eu fui, e eu até queria, na época, né, eu estava bem interessado nisso, faz muitos anos eu estava assim, eu quero cair. E teve uma certa hora que eu fiquei muito bronqueado com Deus. Puxa vida, essas pessoas caíram, tiveram uma experiência da tua graça, do teu amor, alguns começaram a rir um pouquinho, sentiram um bem-estar tremendo. Eu queria isso também, na época eu queria, pronto, e eu fiquei bronqueado com Deus. Poxa, eu nunca caí. Eu estive até numa reunião onde todo mundo caiu, menos eu, tá? O evangelista, no caso, estava passando lá e só e todo caindo para tudo quanto é lado. E chegou em mim, tocou, não me bateu, não me empurrou, tocou na minha testa, estava tocando, não estava empurrando ninguém. Mas havia essa expectativa. Eu tinha essa expectativa, eu estava lá, né? Agora é minha vez. Nada. E o próprio evangelista ficou meio também cismado comigo, que ele olhou para trás, me viu e ele ficou meio assim, esse aí não tá no fluir da coisa. Mas eu estava querendo ficar no fluir da coisa, eu pensei, poxa, é mais de Deus, é uma experiência de Deus. Agora, eu já vi muita manipulação de massa, onde isso foi sugestionado e depois aconteceu. E não foi algo do espírito, coisa nenhuma. Eu acho que buscar fenômeno assim, o que isso traz de benefício? Não traz. Eu soube de um pastor que criticou isso muito numa época, lá nos anos 80, tinha um pastor de uma igreja metodista. Ele criticou, ele disse, isso é tudo diabo, isso não é de Deus, coisa nenhuma. E ele terminou seu culto um dia, levantou a mão para dar a bênção final e metade da igreja caiu. Aí todo mundo ficou assim, e aí?
Então, Deus pode fazer o que ele bem entender. Eu acho que criticar isso, isso é do diabo. Não, é só psicológico. Tem muito disso. Pode acontecer que Deus mostre, faça uma visitação especial com um dente de ouro, com alguém caindo. Em certas épocas da história já aconteceram coisas assim extraordinárias. É regra da igreja? É sinal de uma igreja saudável? Não é sinal de uma igreja saudável. Uma igreja saudável se mostra pelo bom discipulado por pessoas que refletem o caráter de Cristo, que falam de Cristo, que vivem no amor de Cristo. Então aí nós vemos o comentário eu creio que de um professor chamado Walter McAllister. Nós vemos o comentário dele, professor brasileiro, que ele disse que pode haver o cair pelo Espírito Santo. Então não devo descartar. Então eu continuo mantendo a posição do professor Leandro Quadros foi totalmente esdrúxula ao dizer que o cair pelo poder do Espírito Santo não existe. Eu digo de novo, não se pode pegar um texto da Bíblia e colocar para se pregar, para se falar algo contra a palavra de Deus. Há sim agir de demônios e espíritos enganadores dentro da igreja, mas nas igrejas falsas, nas igrejas onde não estão alicerçadas pela palavra, nas igrejas onde não estão alicerçadas pelo Espírito de Deus. E há pessoas que continuam, que ainda insistem que não exista o agir do Espírito Santo, que não exista, que o Espírito Santo não age dessa maneira. Mas eu faço a pergunta: quem é o homem para determinar a maneira que o Espírito de Deus age? Quem é o homem para dizer que o Espírito Santo não pode agir assim, assado? E foi exatamente o que um pastor fez. Foi exatamente o que um pastor fez, chamado pastor Paulo Júnior. Ele disse que o Espírito Santo não age assim. Eu vou mostrar o vídeo para você daqui a pouco. Ele disse que o Espírito Santo não age dessa maneira. Nós não podemos determinar a maneira que o Espírito Santo age. Nós não podemos determinar a maneira que o Espírito Santo faz as coisas. Como diz Walter McAllister no vídeo, Deus pode agir da maneira que Ele quiser. Deus pode agir da maneira que Ele quer. E eu vou ler um texto, 1 Coríntios 12. E eu vou ler um texto que diz na Bíblia, que fala sobre acerca dos dons, mas eu quero me ater a um versículo. Não saindo do contexto do texto. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 8 ao 11. Eu creio que é. Coríntios 12, 8 ao 11. Aleluia. 1 Coríntios 12, 8 a 11. Aleluia. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler todo o texto e depois vou comentar. Que diz assim a palavra do Senhor. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria,
a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu quero me deter apenas 2 palavras do versículo 11. Eu quero me deter apenas essas 2 palavras aqui. Ó, essas 2 palavras aqui que eu vou marcar. Ó, vou marcar para você poder entender aquilo que estou dizendo. Como quer. Ou seja, é como ele quer. E não como os outros querem que ele faça. Não como os outros querem que o Espírito de Deus se manifeste. Porque o Espírito de Deus é soberano. Ele se manifesta da forma que ele bem entender. Ele se manifesta da forma que ele bem quiser. Só que ainda existem pessoas que não creem no cair pelo poder de Deus, não creem no cair do Espírito, particularmente. Se você crê ou se você não crê, a porção é sua. A porção é sua. Eu não posso obrigar você a crer. Só que o que você não pode fazer é descaracterizar aqueles que creem. É tirar de contexto, é tirar de aval aqueles que creem. O que você não pode fazer é tirar a propriedade daqueles que creem, como veremos no próximo vídeo, veremos agora no próximo vídeo, em nome de Jesus, que vai apresentar muito bem essa realidade do que eu estou falando aqui. Veremos agora no próximo vídeo, vem comigo, veremos no próximo vídeo, a partir de agora, em nome de Jesus. Acompanha comigo. Eu quero dar ênfase na terceira pessoa da Trindade. Se existe alguém nas Escrituras que tem sido esquecido, se existe um personagem na Bíblia que tem sido esquecido, mal interpretado, desonrado, zombado, blasfemado, esse personagem é o Espírito Santo. É lamentável o que fizeram com o Espírito Santo neste último século. A igreja moderna e contemporânea, o que ela fez, o que ela está fazendo com o Espírito Santo, é um absurdo. E é um absurdo a ignorância que ela tem da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Eu vou falar mais uma vez, se tem um personagem da Bíblia que tem sido esquecido, zombado, blasfemado, desonrado, desdenhado, abusado, esse personagem é o Espírito Santo. O que fizeram com ele nesse último século não é brincadeira. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você conhece o Espírito Santo? O que você sabe do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo? No que consiste o ministério do Espírito Santo? Você já ouviu falar muito o nome dele. Não é novo para você o nome do Espírito Santo, mas você conhece o Espírito Santo? Sabe o que ele faz?
Sabe por que ele foi enviado? No que consiste a obra dele? Você sabe qual é o seu papel? Qual a sua importância na história? Parece que o texto de Oséias se aplica perfeitamente também para o Espírito Santo. O meu povo se perde, o meu povo é destruído por falta de conhecimento e, sobretudo, do Espírito Santo. O que a igreja, principalmente a carismática, fez com o Espírito Santo é o maior absurdo. O movimento carismático deturpou a obra e a pessoa do Espírito Santo, principalmente nesse último século. A visão caricaturada que é apresentada do Espírito Santo hoje é culpa da igreja carismática. Essa caricatura, essa visão distorcida, deplorável, ridícula, patética que formaram do Espírito Santo, em boa parte, é culpa do movimento carismático. Essa coisa circense, essa coisa vulgar, carnal, pirotécnica, com o nome de Espírito Santo, não é o Espírito Santo. É criação de mentes corruptas, depravadas, sensuais, gananciosas, que fizeram da terceira pessoa da Trindade esse monstro que a igreja carismática apresenta. Esse movimento carismático tem atribuído ao Espírito Santo palavras, milagres, sonhos e visões, e manifestações que nunca foram produzidas por ele. Esse movimento atribui palavras que ele falou, quando ele não falou, milagres que ele operou, quando ele não operou, unções que ele derramou, são atribuídas a ele, quando ele não derramou, sonhos e visões forâneas, falsas, mentirosas, faladas em nome do Espírito Santo, as quais ele não deu, manifestações, atribuem a eles manifestações produzidas por ele, quando ele não produziu a maior parte delas. Muita coisa esse movimento atribui ao Espírito Santo, uma vez que não é obra dele. Isso que você vê, irmãos, essa coisa horrorosa, essas unções, unção do riso, cair no poder, imitar animais, emitir sinais sonoros estranhos, êxtase, transe, manifestações que levam o homem ao ridículo, arrebatamento de sentidos. Isso não é obra do Espírito Santo. E não está falando alguém aqui que não crê. As pessoas nos veem pregar e dizem, ele não crê no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. É claro que eu creio, só que eu creio conforme a revelação bíblica, e não conforme um sonho e uma visão falsa. O movimento carismático roubou a herança da igreja. Quem disse que eles são donos do Espírito Santo? Quem diz que eles decidem quando, como e com quem o Espírito Santo age? É a Escritura que decide, é a Escritura que trouxe a revelação de quem Ele é, como Ele age, em quem Ele age, quando Ele age, seus limites. E a visão que você tem do Espírito Santo hoje é falsa. Então aí
nós vimos o pastor Paulo Júnior, que é de uma igreja, a Igreja Aliança do Calvário, ao qual ele é pastor, falando acerca desse assunto. Em partes eu concordo com ele nesse vídeo. Em partes eu concordo por quê? Que ele disse ali que nós não podemos determinar como age o Espírito Santo, como o Espírito Santo deve agir. E isso é verdade. Nós como homens, não podemos determinar como o Espírito Santo deve ou vai agir em si. Nós como homens não podemos determinar como o Espírito Santo vai agir, como ele vai falar com o homem, como ele vai se manifestar ao homem. Nós não podemos determinar, porque isso quem determina é ele, como nós lemos no texto anterior. Ele faz como ele quer, ele reparte os dons, ele se manifesta como ele quer, ele faz conforme ele quer. Então, em parte, Paulo Júnior está certo. Só que a parte em que ele está errado é a parte em dizer que nós que somos pentecostais roubamos a herança da igreja. E isso de fato não é verdade. Ele está fazendo um comentário equivocado ali acerca disso. E o que eu acho é que ele deve vigiar mais em suas palavras, porque nós como pentecostais não roubamos a herança da igreja em nenhum momento. O Espírito Santo não é propriedade nossa, como ele falou no vídeo. O Espírito Santo não é propriedade nossa, o Espírito Santo é propriedade de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E como ele falou no vídeo, o Espírito Santo se manifesta como ele quer. Nós não podemos determinar. Só que o erro que ele falou, o erro que ele disse, é ele ter falado que estes erros, a má interpretação do Espírito Santo, começou por nós pentecostais. E isso é mentira. A má interpretação do Espírito Santo começa por quem não sabe interpretar a Escritura. Ele generalizou ali. Ele generalizou. Ele falou que a má interpretação do Espírito Santo começou com os pentecostais. Não começou com os pentecostais num todo, como ele generalizou, mas com uma minoria que não sabe interpretar a Bíblia e acaba interpretando de forma errada, errônea. Mas não que a culpa seja dos pentecostais pelo erro e pela negligência acerca do Espírito Santo. Eu vou ao último vídeo e vou estar deixando o meu comentário final em nome do Senhor Jesus. Acompanhe comigo esse próximo vídeo e você verá a verdade do engano que muitas igrejas estão vivendo acerca do cair pelo poder de Deus. E eu vou estar resumindo e dando o meu último comentário em nome do Senhor Jesus. Acompanhe comigo o vídeo dessa reportagem que foi feita pelo Domingo Espetacular da Record. Acompanhe comigo e veja o engano que muitas pessoas caem em nome de Jesus.
É chegada a hora. Estamos prestes a encontrar o fundador do movimento. Este é o homem que afirma ter respostas para o mistério das quedas. Paul Gold garante que sabe como tudo acontece e por que acontece. Ele estava lá quando a doutrina surgiu em 1994. Frequentou os bastidores. Conheceu um a um os principais pregadores e ajudou a disseminar a prática do cair no espírito. Que segredos irá revelar? O que ele testemunhou que tanto o incomoda? Por que faz tanta questão de falar com nossa equipe? E por que decidiu abandonar tudo? Cruzamos a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Agora estamos em Whitby, subúrbio de Toronto. Paul Gold acaba de driblar a morte. Um coágulo na perna teve consequências graves nos pulmões e no coração dele. Logo de cara, o pastor faz uma revelação surpreendente para nossa equipe. Ele diz que Deus o salvou da morte para que ele pudesse dar esta entrevista. I said, Lord, if this is not my time to die, then in your mercy, allow me to tell men about your goodness and about the cross and about the real Jesus. Ele aceita nos encontrar poucas semanas depois de deixar o hospital. Está pronto para contar tudo. Incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. Deixa claro no início da conversa que não acredita mais na prática de cair no espírito. Today, I would say that this is something a lot darker. Paul conta com detalhes como surgiu o movimento. One of the clearest signs. Ele era um dos líderes da igreja do aeroporto, onde o Kaikai ficou famoso. John Arnott, a mulher Carol, Randy Clark e o próprio Paul. Todos eles participaram da criação. Over the next 2 years, around 2 million people from all over the world visited the Toronto Airport Church to receive this spirit and these manifestations and this blessing. Paul Gold comandava as orações e os rituais do Kaikai. Era um dos principais nomes da igreja. Mas o que levou este homem a abandonar o que ele tanto acreditava? Foi durante um culto que Paul percebeu que existia algo errado naquilo tudo. Ele conta que as pessoas imitavam cachorros e outros animais. Comportavam-se como bêbados. And the stage I'm at the moment is slouching. Today I believe that spirit is a false spirit, a counterfeit spirit, and not the Holy Spirit of Scripture. Paul diz que também estava sob transe quando veio um pensamento. Aquilo era errado. Instantly, my heart was convicted. And instantly, I asked the Lord Jesus to forgive me for being so silly, for being ridiculous. Foi naquele exato momento que ele decidiu se desligar da igreja. Escreveu essa carta em que afirma: o diabo usa o cair no espírito para cegar as pessoas. E completa: o movimento viola as sagradas escrituras. Eu diria que isso nunca foi uma manifestação genuína da presença de Deus, mas algo sinistro desde o começo, porque o fruto da bênção de Toronto é podre. Ele não entende por que demorou tanto tempo para abrir os olhos e perceber que tudo aquilo era algo ofensivo ao Espírito Santo. Quando caiu doente, Paul mergulhou fundo nos estudos sobre a Bíblia. Quanto mais conhecia a palavra de Deus, mais percebia o quanto havia se enganado. The Holy Spirit, by his very name, is holy.
He will not encourage people to do anything unholy. People, mankind, are made in the image of God. Why would God debase humanity by making them get on like animals? If there is anything that is manifest in these meetings contrary to the Holy Scripture, then it is not of God, because God does not change. Antes de se despedir, Paul Gold, o homem que ajudou a disseminar o Kaikai pelo mundo, faz 2 pedidos. O primeiro é mandar um recado aos brasileiros. I would say to Brazil, please, please, by the mercy of God, pastors, do not embrace this. Do not think that this is a light thing. That this is not of God, that it is a scheme of the devil, and that it will bring utter destruction to the men and the women and the children who embrace it. So please. O segundo desejo, deixar a esperança como mensagem final da nossa conversa. Paul Gold diz que o ser humano precisa ter fé, precisa de Deus e que o Espírito Santo está sempre ao alcance de todos. I can honestly say that my faith in Jesus Christ has never been stronger, that my confidence in the Scripture has never been stronger. Então, o que podemos entender até agora? Vimos o testemunho desse pastor, ao qual falou que não acredita mais no cair pelo poder de Deus, porque foi enganado pelo diabo, foi enganado por Satanás acerca do cair pelo poder do Espírito. E como nós vimos, de fato, em João 4, diz que haveria um espírito enganoso na igreja. É isso que nós vimos em muitos lugares, pessoas caindo, se estribuchando, se babando, se contorcendo e caindo, perdendo a consciência, dizendo que foi o Espírito de Deus, quando na verdade não foi o Espírito de Deus, foi o Espírito do diabo. E quando essa pessoa cai, a vida não muda, a vida continua a mesma, continua o mesmo adúltero, o mesmo pedófilo, o mesmo sem vergonha. Então, quando nós vemos essa manifestação, nós temos que tomar muito cuidado e temos que pensar, será que é de fato o Espírito de Deus? Porque como você sabe que é o Espírito de Deus? E eu vou voltar esse texto aqui de Gálatas capítulo 5 para fazer uma rápida síntese. Eu não vou ler, eu só vou mostrar ele aqui na tela e vou comentar. Em nome do Senhor Jesus, eu vou mostrar o texto aqui na tela para você, para que nós possamos comentar aquilo que o texto está querendo dizer, aquilo que o texto está falando sobre tal coisa. Em nome de Jesus, vamos ver o que diz o texto bíblico. Aqui, só deixa eu voltar aqui um pouco a palavra. Só deixar eu voltar aqui, portanto, na Bíblia, em nome de Jesus, para que nós possamos entender aquilo que está dizendo a palavra do Senhor acerca dessas manifestações que nós vimos na igreja.
do Senhor Jesus. Deixa eu colocar aqui o texto bíblico para que nós possamos entender. Eu decidi botar este texto para fazer meu último comentário. Aqui está o texto. E eu quero fazer um comentário. Eu não vou ler, mas vou fazer um comentário. Você está vendo o texto aí na tela. Se a pessoa diz que tem o Espírito Santo, se a pessoa, ou seja, se a pessoa diz que cai no Espírito Santo e ela é fofoqueira, ela não tem o Espírito Santo. Se a pessoa diz que cai no Espírito Santo e ela cobiça, ela não tem o Espírito Santo. Se a pessoa diz que tem o Espírito Santo e ela é mentirosa, ela não tem o Espírito Santo. Se a pessoa diz que que ela cai no Espírito Santo e ela é caloteira, ela não tem o Espírito Santo. Ela precisa ter esses frutos apresentados aqui em Gálatas 5:22. Se a pessoa diz que tem o Espírito Santo e ela tiver estes frutos, de fato, ela é uma pessoa genuína, uma pessoa cheia do Espírito de Deus. E eu quero deixar rapidamente um texto bíblico para enfatizar isto que estamos falando. Romanos 8, 14. Vou deixar o texto. Romanos 8. Romanos 8, capítulo de número. Romanos 8, versículo de número 14. Vamos ver o que diz o texto bíblico. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a palavra nos diz, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é chamado filho de Deus. E um filho de Deus, ele tem todas as características, ele tem todos os frutos do Espírito Santo. Então, se uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e ela faz tudo ao contrário à vontade, tudo ao contrário à palavra, ela não tem o Espírito Santo. Ela não tem o Espírito de Cristo. Porque a palavra vai dizer, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a minha conclusão, com toda essa conversa que tivemos aqui, com todo esse comentário, com todo esse vídeo, a minha conclusão é essa. Pode e há de fato cair pelo Espírito de Deus, só que temos que ver se realmente é o Espírito Santo que está agindo na vida daquela pessoa. Porque haja vista que há também o espírito do engano. Haja vista que a Bíblia diz que viria um espírito de engano sobre a Igreja de Cristo. A Bíblia diz que viria o espírito do anticristo enganando a muitas pessoas, enganando a muitos fiéis. A Bíblia diz que viria um espírito enganoso, enganando a muita gente e faria muita gente ser condenada ao inferno. Então a minha conclusão é que há sim o cair pelo Espírito de Deus, só que ele precisa ser visto a um ponto de vista bíblico e as pessoas, os pastores e os líderes precisam ter discernimento daquilo que está acontecendo em suas igrejas, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido aquilo que eu quis passar nesse vídeo, espero que você tenha apreciado e entendido o conteúdo desse vídeo e que a verdade possa chegar até você através do conteúdo desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Eu ainda não tenho um dia fixo de vídeo, por isso estou postando os vídeos aqui e assim que eu tiver um dia fixo, os irmãos ficarão sabendo aqui no canal. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Em nome do Senhor Jesus, que você possa ter entendido esse vídeo, que Deus te abençoe. Uma boa noite.